Olá, eu sou Donizete Tokarski, eu sou consultor em bioeconomia e hoje nós estamos recebendo aqui no programa Energia Agro um colega, um amigo que é engenheiro agrônomo, é presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal e também vice-presidente do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Distrito Federal. Muito bem, estamos aqui com Antônio Barreto. Como é que está, Antônio? Tudo bem? Obrigado, Donizete. É um prazer estar aqui nesse canal, nesse programa de agroenergia, falar desse tema tão interessante e tão pujante dentro do nosso momento nacional e internacional, né? Barreto, o CREA está promovendo debates para fazer com que os engenheiros cada vez mais fiquem atentos às inovações tecnológicas, aos processos, às tecnologias todas, né? O que o CREA tem feito agora para debater a questão da energia, da mobilidade, da produção de alimentos, e da descarbonização? Teremos nesse próximo 24 de abril um grande evento para, digamos assim, chacoalhar a base da engenharia e da agronomia aqui do DF. Estamos trazendo aí, em parceria com a Ubrabio, um fórum para debater sobre a importância dos biocombustíveis dentro dessa linha que você acabou de falar. Não pensar apenas o uso finalístico do biodiesel, mas vir de lá da produção, da prospecção, da transformação, do uso, do pós-uso, que tipo assim, qual é o impacto positivo ou negativo, ou os impactos positivos e negativos desse tema. E no ambiente multidisciplinar. O CREA hoje é um conselho regional de várias profissões. Então, como nós temos lá o engenheiro agrônomo, que é a classe a qual eu represento, mas tem também o engenheiro civil, tem o engenheiro químico, o engenheiro elétrico, o engenheiro mecânico, todos eles envolvidos no processo da bioenergia. Então, é bastante salutar que a gente traga essa discussão, tanto para demonstrar para esses profissionais a oportunidade do momento, que são os biocombustíveis, como também trazer discussões técnicas para melhoramento desse tema. Barreto, há poucos dias eu estava andando aqui em Brasília, num shopping, e eu vi lá o carregamento de carros elétricos. Mas só que eu também percebi que do lado de fora do shopping tinha lá alguns equipamentos, grupos geradores a diesel para alimentar, né, esse carregamento dos carros elétricos. Essa discussão sobre o uso de carros elétricos, que está muito em moda, e o uso de biocombustíveis, ele vai ser também debatido nesse evento? Sim, sim. Inclusive, tipo assim, é função do nosso conselho, do CREA, fazer essas inspeções para garantir a qualidade e a segurança desse tipo de serviço. Então, assim, nós aqui do CREA já fizemos essa visita aos shoppings e aos abastecimentos de carros elétricos. Essas empresas estão passando para a gente a prospecção dos projetos. Então, está chegando aqui ao CREA, está sendo analisado pela nossa equipe técnica, depois passa pelas câmaras setoriais especializadas para a construção de uma avaliação de melhor funcionamento. Então, tipo assim, não vejamos o Conselho como um órgão punitivo ou um órgão, apesar de ser um órgão fiscalizador, a gente busca o diálogo com o setor produtivo e com a sociedade, mas sempre visando a segurança da prestação do serviço. Então, a gente está avaliando, está passando pelo grupo lá dos nossos analistas, engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, para dar um parecer sobre a modelagem de abastecimento aqui dentro.
Inclusive, tivemos a semana passada, Donizete, um evento maravilhoso com os síndicos de condomínios. E essa foi uma questão muito levantada pelos síndicos. Vários síndicos querem colocar em seus ambientes lá o ponto de abastecimento. Inclusive, estão sendo, digamos assim, procurados pelas empresas que fornecem esse tipo de abastecimento para botar lá um ponto de abastecimento. E eles vieram, trouxeram isso, está dialogando também com a nossa equipe técnica do CREA, para que a gente construa um entendimento de, sempre pautado na segurança do uso, como é que se pode trazer isso para a população de Brasília, sendo em shopping, condomínio, espaços de lazer. Tipo assim, a gente não pode, apesar de ser uma oportunidade que está acontecendo aí de negócio com os carros elétricos, isenções, coisa e tal, a gente, como conselho, como profissionais que trabalham nessa linha e tema, a gente tem que preservar pela segurança. Esse é o papel da engenharia aqui dentro de Brasília. E o CREA tem feito um trabalho junto com o Corpo de Bombeiros, porque a gente tem assistido, às vezes, alguns vídeos, né, que demonstram o problema da combustão dos carros elétricos, que é muito difícil de se apagar caso tenha algum acidente, pegar fogo, alguma coisa. O CREA está debatendo também, como você disse, com a sociedade, mas o Corpo de Bombeiros está envolvido nessa discussão para garantir uma segurança maior nas instalações desses pontos de abastecimento para carro elétrico? Com certeza. O Corpo de Bombeiro é parceiro aqui, inclusive tem cooperação técnica com o CREA, esteve presente nesse evento dos síndicos, estará presente no evento sobre o biocombustível, porque tipo assim, o Corpo de Bombeiro tem a função também de garantir essa segurança à sociedade. Então, e dentro do Corpo de Bombeiro tem setores especializados de engenharia. Então, eles buscam o CREA e o CREA busca ele para enriquecer as experiências. Às vezes, a gente tem uma visão como profissional, como engenheiro elétrico ali, tem uma visão daquele projeto e pensa que esse projeto pode ser instalado daquela maneira, mas o Corpo de Bombeiro, mesmo tendo um engenheiro elétrico lá dentro do Corpo de Bombeiro, ele tem uma outra visão de segurança melhor. Então, aí a gente está buscando para poder trazer para a população de Brasília essa segurança e deixar claro essa função do CREA. A gente quer, é interessante ter esse espaço aqui para falar que o CREA ele é um órgão que está à disposição da sociedade para garantir a prestação dos serviços de engenharia. E garantindo também o debate, né? E garantindo o debate. A capacitação das pessoas. Justamente. Então... Tanto das pessoas, dos profissionais, como dos usuários, quanto principalmente dos estudantes. Nós temos hoje lá o CREA Júnior, que são estudantes de último semestre e estão bastante animados com o evento do biocombustível. Chamou a atenção de vários grupos, tanto da UNB quanto das universidades privadas, aí, do ICESP, da Unip, foi a Unip, UPS. Então, eles nos procuraram, porque vão estar com estudantes lá e querem trazer para o debate, enriquecer com os ensaios que eles vêm fazendo a nível acadêmico. E o cidadão comum que está nos assistindo aqui, vamos dizer que não seja engenheiro, que não seja estudante, o que ele precisa fazer para participar desse evento dia 24 de abril? Basta entrar na nossa página oficial do CREA, temos também os perfis oficiais dentro do Facebook e principalmente no Instagram. Chegando lá, você vai ver, logo na capa, principalmente do site, tá, a capa já é o evento do biocombustível. Clicando, aí vai aparecer um link Simpla. O evento é gratuito e aí só preenche a título de manter um cadastro com o CREA. E aí, se você quiser ou não, receber as nossas novidades, as nossas notícias. Inclusive, a gente já está com um canal CREA no WhatsApp. Se você entrar lá no WhatsApp, clicar canais e buscar CREA DF, já aparece o nosso canal, aí você pode clicar
e vai receber diariamente as nossas notícias, inclusive essa do nosso evento, e também interagir através de perguntas como em que passo estão essas vistorias e essa interação, até para a gente demonstrar, se comunicar com os usuários e passar a segurança. O nosso foco é a segurança do serviço prestado, é a fiscalização de que a população está tendo um bom serviço prestado. Me questionaram se esse evento vai ser transmitido, esse evento do CREA, vai ser transmitido por alguma rede social, algum processo aí que possa facilitar a participação. Você tem notícia disso? Nós vamos transmitir ao vivo pelo canal do YouTube do CREA, mas é interessante também, quem puder estar presente, vai ser no auditório do CREA, é um auditório bastante confortável, cabem 250 pessoas sentadas e a gente espera acolhê-los, mas vai ficar gravado, inclusive para quem puder assistir depois ou quiser revisar, ou até mesmo quiser depois interagir através do chat lá do YouTube, pode interagir conosco, que a gente vai estar respondendo e buscando dos palestrantes, dos moderadores, a solução para aquela pergunta ali. Então, é um evento que vai ser bastante interativo. Muito bem. Bom, estivemos conversando aqui nessa primeira etapa aqui do nosso programa com Antônio Barreto, que é vice-presidente do CREA e também é o presidente da Associação dos Agrônomos do Distrito Federal. Eu quero convidar você já para assistir daqui a pouco, continuar conosco aqui, porque nós vamos continuar falando mais agora da questão da sustentabilidade, da produção de alimentos, né? E você que nos acompanha não pode perder isso. Até já! Estamos aqui no programa Energia Agro debatendo com Antônio Barreto, que é vice-presidente do CREA e também presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui do Distrito Federal. Barreto, o Distrito Federal produz matérias-primas para a produção de biodiesel? O Distrito Federal, assim, às vezes a gente pensa que o Distrito Federal é uma unidade da federação a menor do país. Mas nós temos 60% de sua área rural ainda. Dentro dessa área rural, o nosso produtor rural, ele costuma ter multiculturas, ele tem multiatividades. Então, dentro dessas multiatividades, sempre tem alguma, pelo menos uma, que é linkada com a produção de matéria-prima para o biodiesel. Seja ela uma matéria-prima animal, por exemplo, restos de sobras da avicultura, da suinocultura, das sobras vivas, sobras do corpo. Residual. Né? Da suinocultura, da avicultura, da bovinocultura. Então, isso aí vai virar gordura, que essa gordura trabalhada vira o biodiesel. Temos a soja. Apesar de que a soja tem muito no DF para a produção de sementes, mas ainda temos pelo menos em torno de 30% a 40% de soja voltado para o esmagamento. Então, esse esmagamento que acontece aqui nas redondezas do Distrito Federal, não temos no DF uma empresa para fazer o biodiesel esmagando a soja. Mas aqui muito próximo do Distrito Federal, nós temos plantas que recolhem essa soja e faz o esmagamento. Então, aí temos o esmagamento da soja, temos esses resíduos animais e também algumas empresas que buscam da senhora, dona de casa, aí, o resíduo do óleo de cozinha.
Então, se a gente pensar naquela situação da economia circular, de que os nossos resíduos têm que ser reaproveitados, esse óleo de cozinha ele é bastante útil na composição do biodiesel. Então, temos aí empresas que recolhem, inclusive, tipo assim, a gente quer até, através do CREA, trazer uma nova discussão com os síndicos, um bate-papo direto do síndico com essas empresas de recolhimento, porque, tipo assim, o que se gera de óleo por unidade familiar, de multiplicar o tanto de unidades familiares dentro de um condomínio, então aí a gente tem aí uma capacidade de fornecimento muito grande. E esse óleo residual, se lançado no esgoto, causa diversos prejuízos, né? Desde entupimento do fluxo de água, de esgoto, lançado no meio ambiente, ele vai poluir as águas e, consequentemente, vai encarecer a água que nós utilizamos. Então, acho que é muito importante essa proposta que você apresenta aqui de fazer com que os síndicos, juntamente com as empresas coletoras desses óleos residuais de fritura, promovam uma ação muito maior, porque o recolhimento ainda é muito pequeno, né? Então, acho que a gente pode ampliar bastante isso. Eu acho que a CAESB vai ter interesse nisso também. Com certeza, porque, tipo assim, você falou um ponto bastante interessante aí, aumenta o preço de tratamento da água, aumenta o custo. Nem a CAESB, nem o consumidor quer isso. E nós não temos grandes rios caudalosos aqui no Distrito Federal para alimentação da cidade. Nós temos riachos, veredas. Então, aí um riacho, uma vereda, que muitas vezes ele tem a situação intermitente, só corre água na época da chuva, então ele é bastante suscetível a esses resíduos de óleo, de cozinha, coisa e tal, a juntar ali numa mata ciliar, escorrendo por uma nascente, e aí vai sujando essa água e lá na frente, quando a gente for fazer o uso, a potabilidade dela vai ficar muito cara. Barreto, você falou aqui da soja e há poucos dias tivemos a discussão dizendo assim, que o biodiesel concorre com a produção de alimentos. Você entende que isso é verdade ou isso é uma pregação equivocada de alguns atores aí? É uma situação equivocada porque a gente, como engenheiro agrônomo, dentro da situação do meio agro e o agro nacional que está acontecendo hoje, a gente se encontra com muito dessas falas, né? Eu acho que são falas que, tipo assim, não apuradas, não se apuram tecnicamente como é que é feito, como é que é o mercado realmente da soja. A soja não é um material que é consumido in natura. Então, nenhum ser humano, nem o próprio animal, o ruminante, ele não consome a soja diretamente. Nós consumimos o quê? A proteína animal de um ser vivo que consumiu a proteína da soja. Então, consumiu através de quê? De um farelo. Então, se a soja foi transformada em farelo, resultou no óleo. Esse óleo vai ser usado na alimentação humana, mas ele pode ser utilizado também na formação de combustível. E cada vez mais, vamos chamar assim, as pessoas estão utilizando menos óleos, né, na sua alimentação, por conta dos equipamentos que já não têm aderência, por conta das recomendações médicas. Então, o óleo ele tem que ter um destino para baratear a carne. E acho que exatamente isso que você está falando, quanto mais se esmaga a soja, mais vai sobrar óleo, mas também vai produzir mais farelo para produzir proteína. Isso é um assunto extremamente interessante, que você abordou muito bem. Mas eu queria discutir com você, já que você falou de problemas nacionais, o CREA tem participado também da organização, apoiando algum evento que tenha essa amplitude maior para o debate aí relacionado a biocombustíveis? Sim, nesse momento que assim, tivemos essa oportunidade de aproximar do tema, onde a Ubrabio teve bastante essa felicidade, para nós foi uma oportunidade muito feliz
de ter a Ubrabio como um parceiro nesse evento do próximo dia 24, o CREA se colocou como ator também dentro do projeto do Fórum de Biocombustíveis e Bioquerosene, que vai acontecer no próximo mês de maio, acho que 14 e 15 de maio, lá em Fenagra, lá em São Paulo. E aí, com isso atrai essa discussão para dentro do âmbito da engenharia. Aí, através do CREA-DF, a gente já levou isso para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para os outros CREAs estaduais, para que eles também se trabalhem esse tema e vejam que é uma oportunidade nacional. Nós somos, digamos assim, um país que tem grandes áreas para cultivar, para produzir, e essas grandes áreas, inclusive áreas degradadas que estão lá inativas, sendo perdidas, então o investimento em áreas degradadas para a produção de biocombustíveis é uma grande oportunidade hoje, e a engenharia não pode ficar de fora. Então nós aproveitamos até um encontro que tivemos em Palmas há praticamente uns 15 dias, foi encontro dos presidentes dos CREAs nacionais, junto com o nosso presidente Vinícius Marquesi, lá do Confea, e levamos essa pauta de que o CREA-DF abraçou esse tema dos biocombustíveis e bioquerosene. Estaremos lá, eu estarei lá presente em São Paulo, e aí eu convido a você, sendo engenheira do sistema CREA-Confea, e querer nos procurar aqui dentro do CREA Brasília para a gente verificar algum tipo de oportunidade. Porque, tipo assim, é aquela história, se você, às vezes, se pensa que o conselho ele é apenas um cartorial. Eu pago anuidade, o conselho me multa, cobra minhas ARTs, mas o conselho também ele capacita. Então, o sistema CREA-Confea Mútua tem condições de amparar o engenheiro para participar desses eventos. Então, se você é engenheiro ou engenheira e está em dias com o sistema CREA, pode nos procurar que através do CREA-DF ou da Mútua ou do próprio Confea, a gente pode buscar viabilizar a sua participação. Quando nada, o seu deslocamento, sua ida para lá, a gente consegue. E não são só os engenheiros, né? Eu acho que todos que têm interesse nesse tema podem participar desse. Os produtores, os curiosos, os estudantes, porque é um tema que, tipo assim, tá em alta, né? E é um tema que às vezes fala, mas o biocombustível ele concorre com a energia solar. São duas fontes totalmente diferentes. Inclusive, o biocombustível tem muito dessa pegada da mobilidade. Então, é deslocamento de cargas, deslocamento de pessoas. Substituição do combustível fóssil. Substituição do combustível fóssil. Então, e aquela história, se nós temos a soja mais barata do mundo no centro do país, a gente, quando leva essa soja para o porto, ela já é praticamente do mesmo preço dos outros locais do mundo, então a gente perde a viabilidade no deslocamento, na logística, armazenamento dessa soja. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que um país tropical nos garante. A gente tem condições de utilizar a nossa própria soja produzida para deslocar a própria soja. Então, a soja produz o seu combustível para ser transportada. Aí a gente precisa o quê? Descobrir qual é o modal necessário para transportá-la. Muito bem. Estivemos conversando aqui com Antônio Barreto, que é o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, meu colega, e também é vice-presidente do CREA. E ele fez 2 convites que você que está nos acompanhando pode participar. Então, repetindo aqui, no dia 24 de abril, aqui no CREA do Distrito Federal, vai ter um debate amplo com diversos atores aí para tratar da questão da mobilidade, produção de alimentos relacionado aos biocombustíveis. E no dia 13 e 14 de maio, em São Paulo, no distrito Anhembi,
Vai ter o segundo fórum biodiesel e bioquerosene, promovido pela Ubrabil, como foi muito bem dito aqui. Nós queremos que você participe. Para você ter acesso, entre em contato nas redes sociais da Ubrabil ou então no contato comigo nas redes sociais. Eu sou Donizete Tokarski e nós vamos continuar toda semana debatendo aqui no programa Energia Agro a transição energética no Brasil e no mundo. Fique conosco e até lá.